Questão 9, etapa 2 do PAV 2020. Tá? O que fala nessa questão? Então ela fala que seu Wilson possui um sítio na região da Cascata, no distrito de Pelotas, e deseja fazer uma melhoria em sua propriedade. Hoje a água que chega em sua casa é captada num córrego distante a 60 metros de sua caixa d'água, né? Então tem um córrego e uma caixa d'água, sendo esta bombeada para uma bomba d'água, e sua casa encontra-se a 100 metros de distância dessa caixa. Então, córrego está a 60 metros de distância da caixa d'água, e a caixa d'água está a 100 metros de distância da casa do Sr. Wilson. E o ângulo formado pelas direções da caixa d'água bomba e a caixa d'água casa é de 60 graus. Sr. Wilson deseja bombear a água do mesmo ponto de captação do córrego até a sua casa. Então solicitou ao seu filho que fizesse os cálculos, pois o rapaz é estudante do ensino médio e ele quer saber a quantidade mínima que seu Wilson deve comprar de encanamento para levar essa água diretamente do córrego para a casa dele. Então a gente vai ter que tentar, a primeira coisa é tentar desenhar o que está sendo proposto, né? Então tem um córrego, vamos dar um ponto do córrego, e esse córrego está a 60 metros de uma caixa d'água. Então ele está aqui, tem uma caixa d'água, o córrego. Então aqui está dizendo que tem 60 metros. E a casa do seu Wilson se encontra a 100 metros de distância dessa caixa d'água. Já vamos passar para cá que a gente sabe que tem um ângulo, né? Então a 100 metros está o Sr. Wilson, a casa dele. Tá? E fala que o ângulo formado pelas direções caixa d'água e a casa é de 60 metros. Então esse ângulo aqui é de 60 graus. E o que ele quer saber? Ele quer bombear direto do córrego para a casa dele. Então ele quer saber essa distância aqui. Essa distância ele não sabe. Tá? Então o que nós temos aqui para calcular? Nós temos duas distâncias conhecidas, um ângulo conhecido e queremos saber uma terceira distância. Como aqui o único ângulo que nos deu é 60 graus, né? Então não está afirmando que isso aqui que tem um ângulo de 90 graus nesse triângulo, a gente então não pode utilizar Pitágoras, né? Então a gente tem que utilizar ou as leis dos senos ou a lei do cosseno. Como a gente tem dois lados e um ângulo, né, a gente pode utilizar o quê? A lei dos cossenos. Né? Se a gente tivesse dois ângulos e um lado, a gente poderia utilizar a lei dos senos. Então o que é a lei dos cossenos? Vou botar aqui então a fórmula da lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela fala o seguinte: vou copiar aqui, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o b vezes o c, né, vezes o cosseno de alfa. Vamos chamar de alfa aqui, vamos chamar de cosseno de A. Esse cosseno de A está relacionado com esse A. Então esse aqui, a gente vai chamar de esse lado chamar de B, esse lado chamar de C, e esse aqui é o A. A gente quer saber que é aqui. E o ângulo oposto a esse A é o 60. Então esse aqui seria o ângulo A, vamos dizer assim. Tá? Então a gente substitui aqui, Então nós queremos saber o A. Então aqui esse A aqui. Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 60 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é 100 ao quadrado, menos 2 vezes o B,
Então B é 60, vezes o C, que é 100, vezes o cosseno do ângulo A, que é o cosseno de 60. Tá? Então, vamos repetir aqui, A ao quadrado é igual a 60 ao quadrado. Quanto é que dá? Então é 60 vezes 60 dá 3.600. Pode fazer a conta para dar conferida. Mais 100 ao quadrado dá 10.000. Vamos fazer a conta. Então 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Menos 2 vezes 60 vezes 100. Então via 2 vezes 100, 200. 60 dá 12.000. Menos 12.000 vezes cosseno de 60. Quanto é que é cosseno de 60? Então, quer dizer, cosseno de 0, 30, 60, 90, você tem que saber. Né? Então, cosseno de 60 é igual a 0,5 ou 1,5. Tá? Então, vamos resolver aqui. A ao quadrado é igual... vamos repetir aqui e fazer aquela multiplicação que tem que ser feita primeiro. 10.000 menos 1.200 vezes 0,5. 1.200 ou 12.000? 12.000, falta um zero. 12.000 vezes 0,5. 12.000 vezes 0,5 é 6.000. Então 12.000 vezes 0,5 é igual a 1,5, né? Dividido por 2 dá 6.000. Então A ao quadrado vai ser 3.600 mais 10.000, 13.600 menos 6.000. Então A ao quadrado é igual a 13.600 menos 6.000 vai dar 7.600. Isso. Né? Então aqui eu preciso descobrir o A, então eu tenho que passar esse ao quadrado para o outro lado, né? A ao quadrado, passo para o outro lado, ele vem como raiz. Então é raiz de 7.600. Qual a raiz de 7.600? O que precisamos fazer aqui? Então, a melhor coisa para descobrir essa raiz aqui, a raiz grande, eu tenho que descobrir é fatorar ela. Então 7.600 divide por quanto? Por 2 dá 3.800. Por 2 dá 1.900. Por 2 dá 950. Ainda dá por 2 dá 475. Agora já não dá por 2 mais, vamos ver se dá por 3. Não dá por 3, dá por 5. Por 5 vai dar 95. E que dá por 5 ainda, que dá de 19. E aí 19 já não dá para dividir por nada aqui mais. Então fecha aqui, né? Então aqui deu 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e aqui 5 ao quadrado. Né? Então eu posso substituir aqui. Então A é igual, e sobrou 19. Então é raiz de 19 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então tudo que está ao quadrado aqui eu posso cortar e tirar da raiz. Né? Então vai ser A igual a 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 19. 19 continua. Então isso aqui vai dar igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 raiz de 19. Né? Então esse é o comprimento do A aqui. Então A é igual, esse comprimento aqui é 20 raiz de 19.
Temos essa resposta? Temos. Aqui a letra E. Então, resposta a essa questão, letra E. 20 raiz 19. Copiou?